O ex-presidente Jair Bolsonaro segue nos Estados Unidos, onde tem feito aparições públicas e participado de palestras. De Brasília, a Paula Lobão traz mais informações para a gente sobre esse assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve permanecer no exterior pelo menos até o fim de fevereiro, mês em que ele retomou os compromissos públicos. Jair Bolsonaro ainda não tem data anunciada para retornar ao Brasil. A primeira aparição de Bolsonaro, 2 meses depois do resultado das eleições de outubro do ano passado, foi no dia 1º de fevereiro. De lá para cá, o ex-presidente tem adicionado compromissos na agenda dele voltados aos cidadãos brasileiros que estão radicados nos Estados Unidos e também a conservadores americanos. O status imigratório de Bolsonaro, que solicitou a transição entre o visto diplomático e o de turista, não permite que ele receba pagamentos pela participação em eventos. O ex-presidente segue com as contas ativas nas redes sociais. Neste sábado, ele fez uma série de postagens sobre conquistas para o Brasil na gestão dele, como a entrega de obras atrasadas e a economia de mais de 100 milhões de reais em valores nas gestões passadas que eram destinados a ONGs ligadas a invasões de terra. De Brasília, Paula Lobão. Professor Carlo Cauti, quero te ouvir a respeito dessa situação de Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, como a Paula Lobão trouxe a informação para a gente, seguindo com algumas atividades por lá, mas longe, pelo menos fisicamente, da política aqui no Brasil. Ele não participou de momentos importantes que aconteceram e que estão para acontecer nesse início de governo. Não participou das articulações, pelo menos não diretamente, para as eleições na Câmara e no Senado, para a mesa diretora. Agora, a definição de quem vai compor as comissões permanentes das casas também, que teria um apoio importante de Jair Bolsonaro para a bancada conservadora também, ele não está presente neste momento. Jair Bolsonaro está perdendo força política aqui no Brasil, estando ainda nos Estados Unidos? Acho que não. O ex-presidente Bolsonaro continua sendo líder, de fato, de metade, o líder político, claramente, de metade do eleitorado brasileiro, líder de uma direita que ainda hoje é forte, é compacta. E ele nunca foi, também durante o seu mandato, um grande articulador, né? Deixava isso para outros políticos. O Rogério Marinho, por exemplo, sempre foi muito mais articulador do que o presidente Bolsonaro, tanto que o próprio Rogério Marinho também se candidatou para a presidência do Senado, e ele mesmo está articulando também todas as questões que você justamente mencionou. A permanência, aliás, do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos é algo que, de fato, cria um certo desgaste, porque seria muito mais importante ter ele aqui no Brasil, mas é compreensível, considerando também a atuação do Supremo Tribunal Federal, como o doutor que estava falando antes, o doutor Carlos estava explicando para a gente, a atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses, de fato, foi muito questionável, e o risco que o ex-presidente Bolsonaro tem de voltar ao Brasil e eventualmente ser preso é muito elevado, mas acho que também não seria nem tanto uma preocupação por ele como pessoa física, mas com aquilo que isso poderia significar para o Brasil, porque imagine só a visão do presidente Bolsonaro, o que desencadearia Brasil afora de manifestações, de protestos, e quem sabe até de violências na rua. Então, de fato, até não somente para garantir a sua incolumidade física, a sua incolumidade também como pessoa livre aqui no Brasil, ele também não volta para provavelmente evitar também manifestações e desordens nas ruas. Então, a permanência do presidente nos Estados Unidos provavelmente vai continuar por um bom tempo, até que o Supremo Tribunal Federal leve adiante, continue a investigação que começou no dia 8 de janeiro e se explique se de fato ele quer ou não compreendeu, por exemplo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o chefe da Polícia Federal, da Polícia Militar lá no Distrito Federal, afastou também o governador do Distrito Federal. Também são decisões do ponto de vista completamente jurídico questionáveis, e isso então poderia também eventualmente se repropor com uma eventual prisão do presidente Bolsonaro, acusado de ser o mandante moral, vamos dizer assim, né, usando algumas palavras do próprio Supremo Tribunal Federal, dos atos do dia 8 de janeiro. Então, de fato, a permanência do presidente nos Estados Unidos vai continuar nas próximas semanas, a ver o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer aqui no Brasil, vai realizar aqui no Brasil, vai decidir
aqui no Brasil, e se essa permanência vai ser assim, mais prolongada, o senhor presidente vai poder voltar nas próximas semanas no país.